A lei anticorrupção está completando 10 anos. Ela estabeleceu instrumentos mais modernos de enfrentamento à corrupção. Um exemplo é que as empresas que praticam crimes contra a administração pública passaram a ser responsabilizadas por seus atos. Para fazer um balanço deste período de vigência da lei, nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Boa noite, ministro. Boa noite aos ouvintes. Ministro, como é que o senhor avalia esses 10 anos da lei anticorrupção? Quais são os principais ganhos que ela trouxe? A lei anticorrupção, como vocês mencionaram, permitiu uma responsabilização das empresas pelos atos de corrupção que elas cometem e uma responsabilização independentemente da culpa provada de um funcionário, por exemplo. Então, basta que, para explicar para o ouvinte, basta que se comprove a existência do ato executado por aquela empresa para que se considere a empresa responsável por aquela situação, por exemplo, de um suborno ou algo do tipo. Então, a lei permitiu a possibilidade de que o Estado brasileiro pudesse investigar essas empresas. Isso aconteceu ao longo desses anos. Foram só no governo federal, em multas, foram mais de 1 bilhão e 350 milhões em multas. Foram mais de 18 bilhões de reais em acordos de leniência celebrados com as empresas. Então, tudo isso foi muito importante para algo que eu considero o principal efeito positivo dessa lei, que foi exatamente o fato de que as empresas hoje no Brasil se conscientizaram da importância da lei e construíram os seus programas de integridade, ou chamados também de programas de compliance, para evitar exatamente que os seus funcionários pudessem realizar esse tipo de conduta, na medida em que, se eles realizarem, a própria empresa é responsável. Então, isso gera um incentivo enorme para estabelecimento desses mecanismos de controle internamente nas empresas, e a gente sabe que hoje isso é algo, pelo menos nas grandes empresas do Brasil, bastante disseminado. Ajudou a criar uma cultura positiva, então, dentro das empresas em relação a isso. Exatamente. Eu acho que esse é um ganho que veio para ficar, né? Porque as multas, as investigações, elas devem acontecer, elas têm que acontecer, a gente tem que sempre construir pautas de investigação, porque isso é um trabalho que não tem fim, né? É uma ilusão achar que uma hora você vai parar de fazer investigações e está tudo resolvido. Mas o que é importante é a mudança de cultura, né? A mudança na forma como as empresas lidam com esse tema, controlam a sua agenda de relação com o Estado, de relação com os negócios públicos. E eu acho que isso é algo bastante relevante para a gente imprimir uma nova dinâmica de relação entre o Estado e o mercado no Brasil. Pois é, de que forma que a lei contribui para a implementação e a efetividade das políticas públicas no país, ministro? Olha, a lei anticorrupção ela tem um fator muito, muito relevante e que agora eu acho que aparece ainda de maneira mais forte, que é exatamente esse ponto da integridade das empresas, e isso vem agora recentemente a ser somado, essa característica, com o fato de que a nova lei de licitações prevê que empresas com contratos com o governo em valores maiores que 200 milhões de reais tenham que ter esses programas de integridade, né? Isso contamina também a formulação das políticas públicas, na medida em que o próprio governo também assimila essa agenda de integridade. Hoje nós temos na CGU um programa de criação e estímulo desses programas de integridade também dentro do governo, né? Então, políticas públicas íntegras são políticas públicas mais efetivas, são políticas públicas mais eficientes, e nesse sentido eu acho que essa agenda de integridade, de uma maneira geral, tem um impacto bastante positivo nas políticas. Pois é, ainda falando então desse papel do governo, a lei também ajuda a trazer transparência, né, ministro, para os atos de governo, e aí nesse aspecto ela conversa um pouco também com a lei de acesso à informação. Exatamente. A política de enfrentamento à corrupção, ela tem que ser construída a partir de várias ferramentas, né? A corrupção é um fenômeno complexo. Não adianta você achar que você vai atacar a corrupção só da perspectiva
da sua atividade na imposição de sanção, na investigação de ilícitos. Você tem que atacar a corrupção a partir também da criação de uma agenda que viabilize que a população faça parte de uma estrutura de fiscalização da atividade pública. Isso você consegue fazer só com transparência, né? Então, transparência no orçamento, transparência nas políticas, transparência nas agendas dos ministros e das autoridades, enfim, uma agenda de transparência que, de fato, possa ser bastante difundida dentro dos governos e do Estado brasileiro de uma maneira geral. A lei anda muito casada com a ideia de acesso à informação, com o portal da transparência e todas essas agendas que nós estamos construindo. Ainda nesse contexto, ministro, a construção de parcerias é uma estratégia da CGU, né, para o combate mais efetivo à corrupção. O senhor poderia, por exemplo, falar sobre o acordo firmado na última sexta-feira com a Apex Brasil e como vai ser a atuação junto às empresas exportadoras? Ótimo, boa pergunta. Esse acordo com a Apex deriva do fato, principalmente, de que a própria lei anticorrupção exige, que isso é uma obrigação que o Brasil assumiu, inclusive internacionalmente, que nós possamos punir e devamos punir as empresas brasileiras que praticam atos de corrupção fora do Brasil. Isso faz com que nós tenhamos uma preocupação muito grande com esse tipo de situação, né? E aí a Apex, na sua função de promover essas empresas fora do Brasil, as empresas brasileiras, exportações e tudo mais, acaba sendo um parceiro primordial para nós nessa agenda, né? Não é algo que a gente tem que se preocupar muito no Brasil, é com essas situações em que empresas brasileiras possam se envolver em atos de corrupção fora do país. Para além do fato de que nós devamos punir essas empresas, é um problema reputacional e para a imagem do Brasil, acho que muito relevante, e a Apex está também muito preocupada com isso, por isso que nós estamos construindo essa ação em conjunto. Lembrando que a Apex é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, uma agência do governo para promover empresas brasileiras no exterior. Ministro, o senhor também mencionou um novo acordo com o BNDES recentemente, que vai levar em conta programas de integridade, como o senhor falou agora, na hora do fornecimento de crédito para as empresas. Como é que vai funcionar isso aí? Nós vamos assinar esse acordo amanhã. Essa é uma ideia que surgiu de um diálogo nosso com o BNDES. O BNDES tem um fator ele é um potencial indutor de uma série de boas práticas no mercado brasileiro, né? Ele faz isso no mercado de ações, ele faz isso no mercado de financiamento, de crédito. Eles têm uma política interna muito forte de integridade também. E a gente, por meio dessa capacidade de indução do BNDES, nós vamos transformar essa agenda de crédito e de financiamento do BNDES também numa agenda de integridade, né? Esse é digamos, o objetivo dessa parceria, estimulando com que as empresas façam esses programas, eventualmente até possam ter uma agenda de diálogo com a CGU na construção desses programas. A CGU tem uma política de incentivo e fomento a esses programas de integridade por meio do Proética, que é um programa nosso, que as empresas podem se candidatar e conquistar, digamos assim, esse selo da CGU de uma empresa proética. Eu acho que isso, alinhado com o BNDES, vai ser um grande avanço. Pois bem, Lei Anticorrupção completando 10 anos, há necessidade de alguma atualização? Que aspectos o senhor veria como importantes nesse aprimoramento da lei? Eu acho que mais do que atualização no ponto de vista de mudança legal, a gente precisa avançar em agendas que são funções da CGU e do governo brasileiro. A gente precisa melhorar a nossa capacidade de coordenação com o Ministério Público, por exemplo. A gente precisa harmonizar determinados procedimentos, que o Ministério Público faz de um jeito, nós fazemos de outro, e a gente precisa alinhar, porque isso cria um problema de segurança jurídica muito grande e de previsibilidade para as empresas que nos procuram para fazer esses acordos de leniência. Para que a gente incentive as empresas a fazerem isso, a gente precisa melhorar essa área. Outra questão que para nós é muito relevante é aumentar a nossa capacidade de detecção, de descobrir novos casos. Para isso, vem em muito boa hora os mecanismos de inteligência artificial,
de aprendizado de máquina, coisas que, enfim, o mundo digital, o mundo esse novo mundo está trazendo para nós e que a gente precisa absorver dentro de uma atividade de inteligência nossa para criar e estruturar novos casos. E eu acho que a gente vai construir um caminho bastante interessante nessa linha também. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ministro, a gente agradece a sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, obrigado.